meus amigos do Covil Rubro Negro, tudo bem com vocês? Para mim, mais ou menos, né? Já começamos o domingo com derrota, 2-0 para o Botafogo, placar justíssimo, como veremos a seguir aqui no Ligado no Lance. Antes de começar a falar dessa pelada, eu preciso lembrar você que já está disponível o Clube de Membros do Covil Rubro Negro. Tem 3 níveis para você aproveitar a partir de R$ 2,99 por mês, ou equivalente aí na sua moeda local, na sua solução de pagamento favorita. Você já ajuda o trabalho do Covil, tem acesso a vídeos exclusivos, um grupo do WhatsApp só para membros e muito mais. Faça parte dessa família, assine já o Clube de Membros aqui do canal que mais cresce no YouTube. Agora sim, vamos falar da derrota do Flamengo, a segunda seguida do Tite no comando. A gente já começou derrotada, essa que é a verdade. Porque o Flamengo jogou na altitude em La Paz, quarta-feira, 9h30 da noite, veio para o Rio de Janeiro e aí começou o trabalho para o Campeonato Brasileiro para jogar 11 da manhã de domingo com um calor insuportável. Eu cheguei aqui às 8h30 da manhã com um fortíssimo calor, já muito sol, e se estava ruim para mim, que trabalhei aqui da tribuna de imprensa, imagina para quem jogou no sol do meio-dia, irmão. O Flamengo entrou em campo às 11 da manhã de domingo e o Palmeiras, que também jogou na altitude no mesmo horário, quarta-feira, 9h30 da noite, vai jogar amanhã, segunda-feira, 8 horas da noite, e também um clássico regional. O Flamengo está muito mal fora de campo e dentro de campo. Os bastidores do Flamengo não é admissível, né? Não tem ciência, para usar a palavra da moda, que explique o Flamengo jogar quarta-feira, 9h30 da noite e depois 11 da manhã. O que faz Cacau Cota no Flamengo? Eu volto a fazer essa pergunta, porque não é possível. Quem é que monta uma tabela que faz o time jogar 9h30 da noite, quarta-feira, depois 11 horas da manhã de domingo? Eu sei, todo mundo tem que jogar pela tabela do Brasileirão pelo menos uma vez como mandante e pelo menos uma vez como visitante nesse horário horroroso. Mas, cara, começo de campeonato, saindo do verão, onda de calor no Rio de Janeiro e 11 da manhã para um clássico, que ainda por cima, 45 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada e 53 mil torcedores compareceram. Para o torcedor pode até ser cômodo, para quem está assistindo em casa em outros países pode ser cômodo, para o jogador não tem como, cara. Não existe possibilidade. E não estou justificando a derrota nisso aí não, tá? Porque o Flamengo não jogou nada. Claro, a altitude, os problemas de logística, tudo isso pode ajudar a atrapalhar, né, aí o desempenho do Flamengo em campo. Mas não explica, não justifica. Até porque o Tite veio poupando muitos jogadores, eu falei isso aqui no vídeo da quarta-feira, poupou Pedro e Arrascaeta sem necessidade. E o Pedro e o Arrascaeta não jogaram nada, absolutamente nada. Se botasse um cone ali dentro da área, seria mais útil do que o Pedro no jogo de hoje. E o Arrascaeta deve ter ficado fazendo bolo a semana inteira, porque absolutamente nada. A única coisa, para não dizer que ele não fez nada no jogo, um lençol com 20 segundos no jogador do Botafogo. A partir daí, o Arrascaeta deve ter sido substituído por algum amigo imaginário, perdeu a alma no meio do jogo, alguma coisa aconteceu. Porque não rendeu absolutamente nada, saiu vaiado pelo torcedor rubro-negro. Você pode concordar, você pode discordar se as vaias são justas pelo que apresentou ou deixou de apresentar. Mas eu não pensei que eu veria Georgiano Arrascaeta, por tudo que fez e faz com a camisa do Flamengo, sair vaiado pela nação rubro-negra. O time não jogou nada, aliás, fomos mal até fora do campo, né? A torcida rubro-negra hoje não apresentou absolutamente repertório nenhum, foi engolida assim como fomos engolidos em campo, tanto que o torcedor alvinegro estava gritando no meio do segundo tempo, torcida de teatro. Eu vou discordar, eu vou falar que eles estão errados. A torcida do Flamengo hoje não jogou, não ajudou o time, não fez absolutamente nada, né? Pouco repertório nas músicas, não empurrou o time da forma com que precisava. E quando o Botafogo fez o gol que definiu o placar, aí voou o copo, né? O que pode até ser relatado na súmula, um comportamento muito ruim da Magnética hoje, né? Só até o recebimento é que teve uma abertura digna, né, dos seus trabalhos. A partir daí, realmente, apitou o jogo, o time não rendeu nem fora e nem dentro de campo. Entramos hoje com Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro. Sendo que Luiz Araújo hoje só tinha uma jogada, cortar para a esquerda e chutar para fora. Né? Já vou te dar um spoiler aqui, o Flamengo teve 14 finalizações o jogo inteiro e não acertou nenhuma na direção do gol. O melhor ataque do Brasil, municiado pelos 2 melhores meias da América do Sul, não conseguiu acertar um chutezinho no gol defendido pelo John.
É isso que você está ouvindo. E o De La Cruz foi bem, né? Até desfazendo os erros do Pulgar, muito sonolento, né? Pode-se atribuir a estafa, tá jogando muitas partidas em sequência, está sendo muito caçado. O Pulgar saiu com uma entorse no tornozelo já no intervalo e entrou em seu lugar o Alan. O time não melhorou, muito pelo contrário, seguiu dependente de uma única jogada manjada. Corre, vai para a linha de fundo, cruza para ver se o Pedro consegue finalizar. E não, o Pedro ou estava mal posicionado ou estava muito marcado e não conseguiu render absolutamente nada. Ele também não é um jogador de buscar o jogo fora da área, então foi completamente inútil na partida de hoje. O time até melhorou no segundo tempo com a entrada do Gerson e do Lohan. O Lohan, aliás, entrou na vaga do Arrascaeta e o time deu uma melhoradinha leve, mas, volto a dizer, não levou nenhum perigo ao gol defendido pelo John na tarde, manhã e tarde de hoje. O resultado é muito ruim para o Flamengo por vários motivos. Pela sequência, né, de 2 jogos muito ruins, 180 minutos em que o Flamengo só marcou um gol, e aí não tem ciência que discuta, não tem altitude, o Maracanã está 2 metros acima do nível do mar, não tem como dar desculpa. Claro, você pode dizer o que eu falei lá no começo do vídeo, né? Um tempo muito difícil de preparação, o time não está convivendo com lesões, só o Cebolinha, daqueles que têm condições para estar em campo hoje, e aí eu estou me referindo ao desfalque do Gabigol, só o Cebolinha era desfalque, e o time não jogou nada. Bruno Henrique foi um deserto de boas atuações, não tinha ninguém para jogar com o Bruno Henrique, né? E no Flamengo o lateral direito melhor é aquele que está fora do campo. É aquele que está no banco de reservas, porque o Varela saiu e o Wesley também não fez absolutamente nada. Temos 2 laterais que, se somar, não dá um, e o seu Marcos Braz está satisfeitíssimo com isso. Então, torcedor, cobre do Marcos Braz, ele que vai ser candidato a vereador e reeleição aqui no Rio de Janeiro, cobre dele, porque ele está satisfeito com o Varela e com o Wesley. Eu não estou, não sei se você aí, em qualquer lugar do mundo, está. O placar foi absolutamente justo. O torcedor do Botafogo hoje está rindo de orelha a orelha e o Flamengo, depois de 12 clássicos, sai derrotado. Por coincidência, o Flamengo perdeu para o Botafogo no ano passado, também aqui comando do Flamengo, só que na 3ª rodada. Dessa vez foi na 4ª rodada e naquela rodada em questão eles também saíram líderes do Campeonato Brasileiro. A gente vai cair algumas posições aí ao longo do domingo, tem Bragantino, tem Atlético Paranaense para jogar, por exemplo, né? Times que podem vir a ultrapassar o Flamengo na tabela. Mas eu não estou preocupado com o brasileiro agora, eu estou preocupado com a sequência, porque vem aí, aqui mesmo no Maracanã, na quarta-feira, 1º de maio, Dia do Trabalhador, o Amazonas, equipe da Série B do Campeonato Brasileiro, nossa estreia na Copa do Brasil, e eu não preciso dizer que o Tite já entra pressionado, né? Por tudo que ele fez de errado nesses 3 últimos jogos, Palmeiras, Bolívar e Botafogo, o Flamengo não jogou nada. Se a gente pegar aí 270 minutos, o Flamengo marcou um golzinho só num lance fortuito lá na altitude de La Paz. Vai ter que jogar muito mais para vencer o Amazonas, não dá para subestimar por ser uma equipe da Série B do Campeonato Brasileiro, tem que vencer e vencer bem, para não levar sufoco lá no final do mês, quando formos jogar em Manaus. E depois ainda tem o Red Bull Bragantino na sequência, fora de casa. O Flamengo não ganha lá no Nabi Bichedid se bobear desde os anos 80, dos anos 90. Claro, o Bragantino esteve fora da primeira divisão muitos anos, mas isso não justifica. Ano passado levamos 4-0 lá. Então é um jogo chave. O Flamengo é obrigado a vencer o Amazonas, é obrigado a vencer bem. E é obrigado a ter um resultado muito melhor contra o Bragantino no próximo final de semana. Depois vem Palestino fora de casa, que também é obrigado a vencer, e depois o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro no final de semana das Mães. Em resumo, meus amigos, o Tite ele acabou atrapalhando o Flamengo numa sequência aí no final do mês de abril, que a gente já sabia que seria muito dura, mas também atrapalha o começo de maio. Abril nem acabou e maio já pode ser um mês tenebroso para as pretensões rubro-negras. Um grande abraço a você e, na medida do possível, tenha uma boa semana. E a gente espera boas notícias aí nos próximos dias, mas está difícil, o torcedor rubro-negro está difícil de achar algo bom para destacar nesse trabalho do Tite. 6 meses e realmente a gente não tem um padrão de jogo. Não estou aqui pedindo a cabeça do nosso treinador, não. Muito pelo contrário. Mas ele tem que trabalhar muito mais com a bola no pé, finalização, que esse time não está acertando nada no gol, e deixar a ciência de lado, porque eu acho que ele está jogando com astrologia, não é possível. Tarô, búzios, alguma coisa assim, porque ciência mesmo de verdade a gente não está vendo nem em campo, nem fora dele.
Grande abraço a todos, um bom início de semana. Até a próxima, galera!